Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Seja bem-vindo a mais um dia que iniciamos na presença de Deus. Seja bem-vindo, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que devemos nos alegrar nele, né? É o dia que Deus preparou para cada um de nós. Receba esse dia como uma dádiva, como um presente de Deus. Vamos iniciar mais um devocional todos os dias às 6 horas da manhã. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus e principalmente pela sua misericórdia, estamos aqui para começar mais um dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, William, meu amigo. Bom dia, Patrícia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Marta, querida. Tudo bem? Bom dia, Dona Heloísa. Sejam bem-vindas, bem-vindo. Vamos iniciar mais um devocional, mais um dia aí na presença daquele que é Deus sobre nossa vida, daquele que é soberano, daquele que está pronto para nos ajudar em todas as questões e demandas da vida. Bom dia, Teodora, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda. Deus os abençoe. Bom dia, Vilma. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus os abençoe. Vamos iniciar o nosso devocional. Sejam bem-vindos. Queridos, o devocional de hoje, ele é uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, durante o dia. O som tá baixo, Norimar? Dá uma olhada no seu celular. Aumenta o volume. Tá baixo mais para alguém? Não. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, querido. Tá mais baixo para alguém ou tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, consultora Ana. Seja bem-vinda, querida. Vamos começar o nosso devocional. Como eu comentei, esse devocional eu preparei ontem, durante o dia. E é uma palavra que... Obrigado, Marta. Então dê uma olhada no seu celular, Norimar, ou no seu computador, não sei por onde você está assistindo, mas dá uma olhadinha, porque para o restante do pessoal tá normal. Tá bom? Hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a forma que enxergamos as coisas. Como é que você tem enxergado a sua vida? Como é que você tem enxergado as circunstâncias da sua vida? Porque isso é extremamente importante. A forma que enxergamos as coisas é o que vai determinar, como vamos resolvê-la. A forma que enxergamos as coisas determina como encaramos essas coisas. E isso é fundamental. Porque, de repente, os sentimentos que temos, o medo que pode surgir na nossa vida, a preocupação, nada mais é do que o reflexo daquilo que estamos vendo. Por isso que a forma que devemos enxergar a vida tem que ser na perspectiva de Deus, tem que ser pelo olhar de Cristo. A forma que enxergamos a vida, a forma que enxergamos o contexto que vivemos, a forma que enxergamos a nossa realidade, ela tem que ser pelo olhar de Cristo. Bom dia, Gabi, bom dia, Cláudia, sejam bem-vindas. Isso é determinante para a nossa vida.
Porque todo sentimento, todo pensamento e toda ação, elas são reflexos da forma que encaramos a nossa realidade. Existem duas palavras que aparentemente ela tem o mesmo significado, porém são duas coisas completamente diferentes. Duas coisas completamente diferentes. Bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Rei, querida, seja bem-vinda. São duas palavras que de repente você ouvindo, para você vai achar que tem o mesmo significado. Mas são completamente diferentes. A primeira é vista, a segunda é visão. Você vive pela vista ou você vive pela visão? Visão é uma coisa, vista é outra. Você vive por aquilo que você vê ou você vive por aquilo que você crê? São duas coisas completamente diferentes. A visão está baseada naquilo que você crê. A vista está baseada naquilo que você enxerga. Estão percebendo a diferença? A visão é baseada naquilo que você crê. Porque aquilo que você crê vai fazer você enxergar além da sua realidade. E a vista, que é aquilo que você vê, vai fazer você enxergar o momento, a realidade, o contexto, a circunstância que você está enxergando. Por isso que devemos viver por visão e não por vista. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Gente, isso é tão importante, isso é tão sério, porque isso é determinante para a sua vida. Nós somos limitados. A nossa vista é limitada, a gente só consegue enxergar até um certo ponto. E é interessante como Deus tratou isso com Abraão. Abraão estava angustiado, estava triste, ele tinha recebido uma promessa, só que ele estava dentro de uma tenda. E quando ele olhava para sua tenda, ele tinha uma visão limitada daquele ambiente, daquela tenda. É onde os olhos dele conseguiram alcançar. Então, dentro da tenda, por exemplo, quando ele olhava para cima, ele via a lona da tenda, ele via o pano da tenda, por causa da sua visão limitada. E Deus, entendendo isso, porque Ele é soberano, e Ele sempre tem algo para nos ensinar em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele faz, inclusive tudo aquilo que Ele permite que aconteça, sempre Ele tem algo para nos ensinar. Entenda uma coisa, as ações de Deus, elas são pedagógicas. As ações de Deus, elas são pedagógicas. Seja uma ação direta dele, seja uma ação que ele permitiu que algo aconteça, seja uma palavra. As ações de Deus são pedagógicas. Seja a sua resposta sim, seja a sua resposta não, seja o seu silêncio, todas as ações de Deus, elas são pedagógicas. E é interessante que Abraão estava com uma visão limitada, porque ele estava dentro daquele contexto, dentro daquela realidade que era a sua tenda. Mas chegou um momento que Deus disse para Abraão assim: sai para fora, vem para fora da tenda, sai da sua tenda. Agora olha para o céu. O céu é infinito, o céu não tem fim. E ele disse para Abraão: agora conte as estrelas do céu, todas aquelas que você conseguir contar. Eu estou falando de uma forma mais simples de entender, tá?
Então, quando Abraão saiu da tenda, ele saiu daquela realidade, ele saiu daquele ambiente, e ele foi para o ambiente onde Deus o levou. Então deixe ser levado por Deus. Não relute, não lute contra a vontade de Deus. Entenda, Deus sempre tem o melhor para mim e para você, sempre. As ações de Deus são pedagógicas, nos ensina, nos transforma, nos faz viver algo novo. E ele disse para Abraão: sai da sua tenda, agora olha para o céu, conte as estrelas se possível for, essa será a sua descendência. Ou seja, essa será a sua nova realidade, aquilo que a sua visão agora está vendo, não a sua vista, a sua visão, naquilo que você crê. Ali Deus estava relembrando para Abraão as suas promessas. E ele disse: aquilo que agora a sua visão está fazendo você enxergar será a sua descendência. Perceberam a diferença? Vista é uma coisa, visão é outra coisa. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida. A visão, ela vai sempre olhar além da sua realidade. E a vista, ela sempre vai olhar no momento, olhar a sua realidade e aquilo que você está vivendo. Por isso, o nosso devocional de hoje é: viva por visão e não por vista. Viva por visão e não por vista. E eu quero começar esse devocional lendo com você o livro de Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 30. É uma porção da palavra, é uma parte da palavra muito conhecida por todos nós. É uma palavra que você de repente já ouviu diversas vezes, inclusive pregações sobre ela. Mas eu quero trazer essa palavra novamente para você, caso você já tenha escutado, já tenha visto, porque essa palavra tem muito a nos ensinar sobre visão e sobre vista. As duas coisas estão acontecendo nessa palavra. Percebam a diferença. Diz assim, a palavra de Deus, Números, capítulo 13, versículo 25 ao 30. Bom dia, Mônica, bom dia, Marisa, querida, sejam todas bem-vindas. Bem-vindo. Vamos lá. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, que mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Agora olha o outro lado, falando: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Isso é o que eles viram. Agora olha a visão de Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, e é certo que venceremos. Olha a diferença de um grupo que olhou a mesma coisa que Caleb. Só que o grupo olhou pela vista, Caleb olhou pela visão. Esse contexto foi o contexto onde Moisés enviou os 12 espias para reconhecer e explorar a terra prometida. Eles estavam chegando na terra prometida. 10 regressaram com um relatório baseado na vista e 2 regressaram com um relatório baseado na visão. Esses 2 são conhecidos como Josué e Caleb. Então 10 foram 12 espias.
10 voltaram com um relatório baseado na vista, ou seja, naquilo que eles viram. Josué e Caleb voltaram com um relatório baseado na visão, totalmente diferente. O primeiro grupo que deu um relatório baseado na vista, eles falaram que o povo que vivia lá era poderoso, as cidades eram muito fortificadas, lá viviam os descendentes de Anak, que eram gigantes, lá viviam os amorreus, os cananeus, ou seja, todos os inimigos de Israel. Agora, Josué e Caleb deram um relatório baseado na visão. Disseram: subamos e tomemos posse da terra. É certo, a minha visão enxerga isso, a minha visão crê nisso. É certo que venceremos. Sabe, toda aquela geração que saíram do Egito, daquela geração, só 2 pessoas, saíram milhares e milhares de pessoas, mulheres, crianças, milhares e milhares de pessoas saíram do Egito. Mas daquelas pessoas todas, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Por quê? Por causa da visão. Eles caminharam no deserto pela visão. Eles enfrentaram a realidade deles com visão e não por vista. Os que enxergaram por vista murmuraram, reclamaram, ficaram com medo e não entraram na terra prometida. Pelo contrário, morreram pela vista, morreram no deserto. Bom dia, Rosa. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda, querida. Temos muito que aprender com essa porção da palavra. Entenda uma coisa: é a visão e não a vista que determina o seu destino. É a visão e não a vista que determina o seu destino. Quem tem visão vê e vai mais longe daquilo que está enxergando. Nesse tempo de dificuldade que a vida de repente te proporciona, nesse tempo de indecisões, por exemplo, na área política da vida que vivemos nesse nosso país, das dificuldades que a gente enfrenta, o que não pode nos faltar é a visão. O que não pode nos faltar é a realidade daquilo que cremos, porque é a visão que fará toda a diferença em nossa vida. É a visão que fará a diferença na nossa vida. Sendo assim, por que visão e não vista? Olhando para o relato bíblico que lemos nessa porção da palavra, vamos aplicar algumas coisas no nosso coração para que a gente possa entender melhor aquilo que essa porção da palavra quer nos ensinar. Eu separei aqui 4 importantes lições sobre visão e vista que vão nos ajudar a encarar a realidade da vida de outra forma. Precisamos olhar a nossa realidade na perspectiva de Cristo. Precisamos olhar a nossa realidade na visão de Deus. Vocês estão comigo? A primeira coisa que precisamos entender de lição para a nossa vida, por que precisamos viver por visão e não por vista? Porque, primeiro, a vista, ela foca no problema. A visão foca na promessa. Guarde isso. A vista foca no problema. A visão foca nas promessas. Olha a diferença. Os 10 espias disseram, isso está em Números capítulo 13, versículo 27 e 28 que lemos.
Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Isso é uma promessa que tiveram. Lá atrás, Deus disse que os enviaria para uma terra que mana leite e mel. Mas à vista daqueles 10, enxergaram um grande problema e um grande desafio nessa promessa. Eles falaram: aqui estão os frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas, é muito grande. Temos também visto descendentes de Anak, ou seja, gigantes. Agora, isso foi à vista. A vista focou no problema, a vista focou nos desafios, a vista focou na cidade fortificada, a vista focou nos desafios e nas dificuldades que aquele povo teria que enfrentar para entrar na terra prometida. A vista olhou com desânimo, com medo, porque é isso que a vista nos gera, medo e desânimo. Agora, a visão focou na promessa, e Caleb disse: subamos, tomemos posse da terra. Por que ele disse isso? Porque ele estava cheio das promessas de Deus que ele tinha escutado lá atrás, dizendo que os levaria para uma terra que mana leite e mel. A visão de Caleb é o que fez ele entrar na terra prometida. A vista dos outros fizeram eles perecerem no deserto. E aí eu pergunto, você vive por vista ou por visão? A vista foca no problema, a visão foca nas promessas. Comece a viver pela visão que Deus te deu. Comece a viver pelas promessas que Deus te deu. Deus está vindo nesta manhã na sua presença, com a sua presença, nos dizer que os planos dele estão de pé ainda, que as promessas dele estão de pé. E como é que você tem enxergado isso? Por vista ou por visão? Então entenda que existe promessa de Deus para a sua vida, mas é a sua visão que vai enxergar essas promessas e não a sua vista. Amém? Segunda coisa que podemos extrair de lição nessa palavra é que a vista, ela te paralisa. A visão te coloca em movimento, a visão te mobiliza. A vista te paralisa, a visão te coloca em movimento. A visão te mobiliza a agir. Olha os 10 espias, o que disseram, Números capítulo 13, versículo 31. À vista daqueles espias, dos 10 espias, disseram isso: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Agora olha a visão de Caleb: é certo que venceremos. Números capítulo 13, versículo 30. Perceberam a diferença? Eles estavam enxergando a mesma coisa. Eles estavam vendo a mesma coisa. Eles estavam junto ali, olhando a terra prometida. Às vezes você está olhando na mesma direção que uma outra pessoa, mas vocês estão enxergando de forma diferente, porque um está enxergando pela vista, o outro está enxergando pela visão. Ah, queridos, precisamos mudar o nosso foco. Precisamos ajustar as lentes dos nossos olhos e precisamos usar as lentes da fé, as lentes daquilo que cremos, as lentes das promessas de Deus. Senão, queridos, a gente paralisa, a gente não sai do lugar. Você já teve a sensação de estar andando e nada muda? Você continua do mesmo jeito, você continua com os mesmos sentimentos, você continua com os mesmos pensamentos, você continua com os mesmos medos. É porque você está enxergando as coisas pela vista e não pela visão. A visão transforma, a visão realiza,
A visão nos faz andar, a visão nos faz marchar, a visão nos faz olhar além das circunstâncias. Caleb olhou além daqueles muros fortificados. Caleb olhou além dos moradores daquela terra. Caleb olhou além dos gigantes. Caleb olhou além do poder daquele exército. E ele disse: subamos, tomamos posse daquela terra, porque é certo que venceremos. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Então, nesta manhã, queridos, resgate as promessas de Deus para a sua vida. Quem tem promessa de Deus? Todos nós. Então traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te faz enxergar pela visão e não pela vista. Fortaleça a sua fé, aumente as suas expectativas. Existe uma terra prometida onde mana leite e mel. Tem adversários? Tem dificuldades? Tem, mas olha além disso. Se baseie nas promessas, foque nas promessas e não nos problemas. Se você olhar para os problemas, se você olhar para as circunstâncias atuais, você não sai do lugar, porque a vista te paralisa, mas a visão te mobiliza, te faz caminhar. Amém? Terceira lição que podemos aprender e extrair desse texto é que a vista nos enche de temor, de medo, e a visão nos enche de coragem. A visão nos enche de coragem. O próprio Jesus Cristo nos disse: se crer, verás a glória de Deus. Se crer, a sua visão vai olhar além e enxergará a glória de Deus, enxergará as promessas de Deus. O próprio Jesus deixou isso muito claro. Se crer, verá a glória de Deus. Marta e Maria estavam olhando um defunto. Marta e Maria estavam olhando um sepulcro. Marta e Maria estavam olhando a perda do irmão. E nesse contexto, Jesus disse para elas: se creres, verá a glória de Deus. Elas estavam olhando pela vista, e na vista delas tinha um túmulo, tinha um irmão morto, tinha o estado de viuvez. Mas Jesus Cristo deixou muito claro: olhe além do túmulo, olhe com a sua visão, ou seja, olhe crendo. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, mesmo que tenha morrido, viverá. Ali Deus estava ensinando, Jesus Cristo estava ensinando para Marta e Maria: olhem pela visão que eu dei a vocês. Vocês já vivem comigo um certo tempo. Jesus amava aquela família. Jesus sempre que ia para a cidade, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E Jesus naquele momento estava dizendo: vocês viveram tanto tempo comigo e ainda estão enxergando pela vista. Enxerguem pela visão, olhem além do túmulo, olhem além da morte. Se creres, verá a glória de Deus. Coragem, eu estou aqui, diz o Senhor, porque a vista nos enche de temor e a visão nos enche de coragem. Os 10 espias que estavam enxergando pela vista disseram, Números capítulo 13, versículo 32, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Isso é a vista dos 10 espias. Agora, olhe a visão de Josué e Caleb. Números capítulo 14, versículos 6 ao 9 diz assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Perceberam a diferença? Como é que você tem encarado a sua vida? Como é que você tem encarado os seus problemas? Como é que você tem encarado os seus sentimentos, seus pensamentos, seus medos? Ajuste os seus óculos da fé. Enxergue todas as coisas pela visão que Deus te deu. Pela visão que Deus te deu. E comece a andar pela visão. Porque essa visão vai te encher de coragem. Esta visão vai te fazer sair do lugar. Essa visão vai te fazer viver as promessas de Deus. Amém? Quarto ponto de lição que extraímos desse texto que lemos. A vista olha para o presente, a visão olha para o futuro. Eu vou repetir. A vista olha para o presente, a visão olha para o futuro. Os 10 espias disseram, Números capítulo 13, versículo 31, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Isso era o presente. O povo era forte, era. O povo era grande, era. O povo devorava aqueles que viviam ali, sim. As cidades eram fortificadas com grandes muros, altos muros, sim. Isso era o presente. E era isso que os 10 espias estavam vendo. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Porém, pela visão, Caleb disse, subamos e tomemos o posse da terra, porque certamente venceremos. Viver por visão te levará a viver um futuro glorioso de promessas de Deus para a sua vida. Eu vou repetir. Viver por visão te levará a um futuro cheio das promessas e da glória de Deus. Não perca tempo vivendo uma vida aquém do que Deus te propôs, do que Deus te deu como promessa. Todos os dias estamos aqui às 6 horas da manhã, recebendo uma promessa, recebendo uma palavra, recebendo uma direção, recebendo a voz de Deus para nós. E o que você faz com isso? Quando termina o devocional, o que você faz com aquilo que você ouviu? O que você faz com aquilo que Deus ministrou no seu coração? Porque quando termina o devocional, voltamos para o nosso dia a dia, para a nossa rotina da vida, no qual o devocional também faz parte. Quantas pessoas saem de um culto, por exemplo, onde ouviram e receberam uma palavra maravilhosa, e quando sai, pisa lá fora, parece que não ouviu nada, parece que não entendeu nada, e a vida continua do mesmo jeito. Comece a viver pela visão que Deus te deu. E a visão que Deus te deu é gloriosa, é cheia de promessas, cheia de realizações, de conquistas. Entenda, a visão, viver pela visão, vai te levar a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Viver no centro da vontade de Deus é viver pela visão que Ele nos dá todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, recebemos uma visão nova de Deus para a nossa vida. É nessa visão que devemos nos agarrar. É nessa visão que devemos caminhar. Entenda que a visão, ela não ignora a realidade. Os muros eram altos, sim. O povo daquela terra era gigante. Aquela terra manava leite e mel.
Aquela terra tinha frutos, tinha coisas preparadas para o povo de Israel. O que eu estou querendo dizer aqui é que se você focar nessa realidade que te causa medo, que te causa às vezes até pânico, faz diminuir a sua fé. Se você focar nisso, você paralisa, você não caminha e você não desfruta daquilo que a visão poderia te fornecer e te fornece. Andar por visão não é ignorar a realidade, pelo contrário, é viver a realidade de uma forma diferente, na perspectiva de Deus e no olhar de Cristo. Essa é a diferença de vista para visão. Entendo então que viver por visão e não por vista nos faz, em vez de focar no problema, focar nas promessas. Em vez de ficar paralisado, ficar em movimento. Em vez de nos encher de medo e temor, a visão nos vai proporcionar coragem. Em vez de pela vista olhar pelo presente momento, as circunstâncias da vida, a visão vai nos fazer olhar para um futuro e lá encontraremos as promessas de Deus sendo realizadas na nossa vida. Então mude o seu foco, ajuste a sua lente e comece a olhar a sua vida como Deus gostaria que você olhasse. Comece a olhar a sua vida na perspectiva de Deus, no olhar de Cristo. Entenda que você nasceu para dar certo. Você foi criado como um vitorioso, como uma vitoriosa. Entenda que Deus te acordou hoje para dizer que os planos dele continuam de pé, que os sonhos dele para a sua vida continuam de pé e que todas as promessas que Deus tem para você jamais serão frustradas. Mas para que você possa entender isso, para que você possa experimentar isso, para que você possa viver isso, você deve andar por visão e não por vista. Amém? Mude o seu foco. Deus tem muito mais para te proporcionar e para fazer você viver com a visão que Ele te deu. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, que devemos viver pela visão e não pela vista. São duas coisas que aparentemente têm o mesmo sentido, mas não tem, são duas coisas completamente diferentes. Amém? Comece a viver de forma diferente. Sabe, existe uma frase que diz: se você quiser conquistar algo diferente, quiser viver de forma diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Então saia da mesmice, saia de viver o que você sempre está vivendo. Receba a visão que Deus te deu e caminhe segundo essa visão. E você vai experimentar uma vida extraordinária na presença de Deus. Pegue essa palavra dos 12 espias, leia novamente, depois do devocional, vai lá em Números, capítulo 13, do versículo 25 em diante, e leia essa porção da palavra, e lembre desse devocional. Viva por visão e não por vista. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa aumentar a nossa visão, para que Deus possa ajustar o nosso foco e que a gente possa enxergar a vida no olhar e na perspectiva de Deus. E que esta palavra possa produzir em nós frutos do entendimento e que possamos viver de acordo com aquilo que a palavra nos ensinou. Eu sempre costumo dizer, eu vou repetir nesse devocional, a palavra de Deus ela é vida em nós. Só que ela só se torna vida em nós quando essa palavra que aprendemos, que ouvimos, sai do campo teórico e entra no campo prático da vida.
aí a palavra se torna vida em nós. Enquanto só escutamos e não fazemos nada com aquilo que escutamos, com aquilo que aprendemos, é perda de tempo. Por isso que às vezes não conseguimos sair do lugar, às vezes não conseguimos tomar nenhuma decisão na vida, porque simplesmente só ouvimos a palavra de Deus. Mas quando pegamos essa palavra que ouvimos e colocamos em prática, tudo muda, tudo se transforma, porque a palavra de Deus é verdade para nós. A palavra de Deus é vida que se movimenta e nos faz viver plenamente na vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez na sua presença. Obrigado por esta manhã que está começando. Obrigado por este novo dia. Somos gratos pelo fato do Senhor ter nos acordado e nos ter colocado aqui diante da tua presença, porque esse momento já estava marcado pelo Senhor. Nada foge do teu controle, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. Tudo tem a sua soberania. Por isso somos gratos de estarmos aqui nesta manhã. Acabamos de ouvir a tua palavra e aprendemos através dela que não devemos viver por aquilo que vemos. Devemos viver por aquilo que cremos. E aquilo que cremos nos dá uma nova visão e enxergamos além das circunstâncias da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar. Nos ensinar que devemos sempre focar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por nos ensinar que existe algo além das circunstâncias da vida e só a visão é possível alcançar. Obrigado, Pai, como o Senhor fez com Abraão naquela época, que o tirou da tenda e fez contemplar o céu, as estrelas, nos deu a nova visão a Ele. Faça isso conosco. Nos tira daquilo que os nossos olhos simplesmente enxergam, nossos olhos limitados, a nossa vista limitada, e nos faz, através da visão que o Senhor nos dá, enxergar as estrelas, enxergar aquele céu infinito, enxergar as suas promessas que já foram declaradas sobre a nossa vida. Que possamos não enxergar a vida pela vista, mas pelas visões que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado por esta palavra que nos ensinou exatamente isso, que possamos vivê-la e praticá-la intensamente e desfrutar o melhor que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que eles possam agora enxergar a vida com uma visão diferente, uma perspectiva diferente, com seus óculos da fé ajustados, e que eles possam enxergar além das circunstâncias que eles estão vivendo. Dê para eles uma visão, Pai. Dê para eles uma visão de futuro, do lugar onde o Senhor quer os levar. Que eles possam ter o foco no Senhor e não nos problemas, nas circunstâncias. Espírito Santo de Deus, eu te peço que tudo aquilo que não provém da tua vontade, todo medo, todo temor, toda preocupação, toda angústia, toda solidão, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que eles sejam cheios de visão diferente, que eles sejam cheios da tua graça, do teu Espírito, que eles possam caminhar pela visão que o Senhor os deu, e que eles possam viver e desfrutar o melhor desta terra. Pai, eu peço que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles por completo, que todas as esferas da vida sejam alcançados por esta palavra e que eles possam enxergar além do que as circunstâncias de cada fase da vida os propõem. Sê com eles, os abençoe em tudo, Pai. Onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, prósperos, cheios da visão do céu. Que tudo que eles fizerem hoje, eles possam entender que faz parte da visão que o Senhor os deu e que eles possam viver além, muito além do que eles enxergam. Abençoa sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da tua palavra. Não peço só por eles,
mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta mesma palavra, que esta mesma visão os encha de esperança e que eles possam desfrutar daquilo que eles vão ouvir. Que seja semente e que essa semente frutifique no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Obrigado por esta manhã, por esse novo dia, porque isso é uma dádiva, é um presente do Senhor para nós, que possamos desfrutá-lo da melhor forma possível, recebendo a visão necessária para continuar caminhando neste novo dia, cheio da tua graça, cheio do teu favor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Para aqueles que estão chegando agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus os abençoe. E se você não assistiu essa live, ela vai ficar gravada aí no Instagram, assiste depois, vale a pena. Falamos sobre viver pela visão e não por vista, viver por aquilo que cremos e não por aquilo que enxergamos. Amém? Que esse novo dia que está começando, essa nova semana, seja repleta da graça de Deus para vocês, que vocês possam ter um renovo na visão de vocês e que vocês possam enxergar além daquilo que você está vendo hoje. Que seja um dia completamente cheio das promessas de Deus e que elas todas se realizem nesse dia que Deus já preparou para vocês. E continuamos com o nosso desafio. Hoje vamos ler o Salmo 43. Salmo 43. E deixe a palavra de Deus falar com você no seu coração. E siga adiante, continue marchando pela visão que Deus te deu. Amém, queridos? E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus e que possamos ser cheios de força e graça para continuar nesse propósito que um dia Deus colocou no nosso coração. E estamos caminhando aí para 9 meses de devocional e tem sido uma bênção. Queridos, por falar em devocional, eu quero só falar para vocês que vai sair agora no final do ano o 2º volume do devocional Dia a Dia. Esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem aí, esse aqui é o 1º volume, Dia a Dia, 365 sementes de esperança, uma dose diária de fé. É muito legal, é um livro onde você tem aí o dia, a palavra, o versículo, uma explicação, uma aplicação desse versículo e uma oração. Esse livro aqui são todos aqueles devocionais que eu envio por escrito na lista de transmissão. E agora vai sair o volume 2. E quem está produzindo esse livro é a igreja que eu frequento. Esse livro, na verdade, eu faço esse conteúdo e dou para a igreja. É um presente para a igreja, eu dou lá para a igreja e ela produz, ela faz na gráfica esse livro. E vai sair agora em dezembro o 2º volume, Dia a Dia, volume 2. Se você deseja adquirir esse livro, entre em contato pelo WhatsApp da igreja. Eu vou deixar aí depois nos comentários o WhatsApp da igreja. Vou até colocar aqui, 9740. Deixa eu só pegar aqui direitinho, eu já coloco aí nos comentários. Denise já pôs, eu não lembrei de cabeça, 97409-1110, tá? Esse volume 2, esse aqui é o 1, mas o volume 2 agora, ele passou por uma revisão do Marcos Buzari, que é um escritor, e ficou sensacional, tá? Ele é mestre nessa área de escrita, ele é um escritor, e ele fez toda a revisão, inclusive ele é membro lá da nossa igreja, e ele fez uma revisão completa nesse novo dia a dia, ficou simplesmente maravilhoso, extraordinário. Então, se você deseja adquirir o Dia a Dia volume 2, já está na pré-venda, já está no lançamento. São todos os devocionais que eu faço por escrito e que mando na lista de transmissão, tá?
e é um devocional que você vai ler todo dia, dentro daquela data que o dia está te apresentando, e você lê e seja abençoado por aquela palavra. Ele tem lá um versículo, uma explicação do versículo, uma aplicação e finaliza com uma oração. Então entre em contato com esse telefone que a Denise, a minha esposa, colocou aí, 974091110, e já faça a sua reserva. O livro ainda está sendo produzido na gráfica, mas na primeira quinzena de dezembro ele já vai chegar lá na igreja e vai ser maravilhoso como um presente de Natal, né? Adquira mais de um livro e você pode dar como presente, tá? Ele não tem ano, tá? Se você olhar aqui, não existe o ano. Então esse livro você pode ler todos os anos, tá? Sempre na data correta vai ter lá uma palavra de Deus para o seu coração. Tá bom, queridos? Então, feito aqui a divulgação do livro, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um dia hoje extraordinário na presença de Deus. Tá bom, queridos? E até amanhã. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus.